Fala galera, paz, aqui é o Roberto. Eu estou aqui para continuar a série de ministrações que vocês estão recebendo, que nós estamos vivendo nesse mês de julho, o Game Move, em substituição, à nossa Blitz, ou seja, o que a gente está chamando de Blitz digital, a Blitz da internet. E eu queria falar com vocês hoje sobre a responsabilidade social do cristão. Eu queria poder pensar um pouco nisso com vocês hoje, sobre a nossa responsabilidade como indivíduo, cidadão, cristão e como igreja evangélica no Brasil. Segura aí. Para a gente pensar um pouco sobre isso, eu queria meditar com vocês em um texto que está lá em 1 Reis, capítulo 7. Eu só vou ler aqui com vocês o verso 9, mas o texto é do verso 3 até o 12. Mas agora eu vou me ater aqui com vocês só no verso 9, que diz assim: Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. O que estava acontecendo aqui, gente? Olha só. A cidade de Samaria estava cercada por um exército de um reino inimigo, que era o reino dos arameus. E o que aconteceu? Pela cidade estar cercada, o exército de Samaria entrou para dentro dos muros e eles ficaram cercados ali, sitiados pelo exército do inimigo. Dessa forma não entrava comida, não entrava alimentação, não tinha nenhum tipo de comércio e também a água deles já estava ameaçada, ou seja, o abastecimento da cidade estava em perigo e isso trouxe grande alvoroço lá dentro. Na porta da cidade haviam 4 leprosos. Os leprosos naquela época, na sociedade, estavam numa situação muito difícil, muito complicada. Por quê? Essas pessoas eram tiradas do convívio social, elas não podiam participar mais do culto, não podiam estar no meio do povo, eram tirados da sua casa, da sua família e ficavam em acampamentos destinados para os leprosos ali, vivendo de esmolas. Esses 4 homens que estavam fora do sistema, eles naquela determinada noite ali, naquele dia, eles pensaram, poxa, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se nós formos lá, pode ser que os arameus tenham misericórdia e nos deem comida e a gente continue vivendo. Então, se a gente morrer aqui ou se a gente morrer lá, tanto faz, vamos tentar a sorte. E foram então para o acampamento dos arameus. Lá chegando, eles ficaram surpreendidos, porque algo tinha acontecido à noite, algo milagroso aconteceu. Os arameus ouviram o estrondo, pensaram que eram os inimigos e fugiram, deixando tudo para trás. Aqueles 4 leprosos entraram em 2 tendas e comiam e saqueavam os despojos. Quando eles terminaram o serviço na segunda tenda, eles pensaram, bom, o que a gente está fazendo não é certo. Enquanto nós estamos aqui comendo e desfrutando e pegando esses despojos, lá dentro dos muros da cidade, o nosso povo está vivendo o caos. Nós precisamos fazer algo a respeito. Então voltaram para a cidade para poder contar a notícia. Eu queria então que você pudesse refletir comigo sobre a responsabilidade social que esses homens tiveram e que a gente possa pensar também na nossa responsabilidade social hoje. Então olha só, agora eu queria que você pudesse refletir um pouco comigo sobre a atitude desses homens no texto que a gente leu, esses 4 homens, Como eu disse, eles estavam fora do esquema social, eles não faziam parte da sociedade, na verdade. Eles estavam ali fora do muro e não desfrutavam de nada que aquela sociedade pudesse oferecer. Eles viviam, na verdade, das esmolas, das migalhas e estavam ali muito próximos da morte, sem nenhuma condição de vida digna que pudesse ter, mínima naquela época. Mas esses homens, diante daquela situação em que a cidade vivia, que estava cercada e a fome imperava dentro dos muros, quando eles descobriram o que tinha acontecido, a consciência deles pesou, por eles estarem ali comendo e não irem avisar ao rei. Eles pensaram, olha, nós estamos aqui desfrutando disso, mas as pessoas estão lá dentro do muro perecendo e o rei precisa saber disso. Eles tiveram, meus irmãos, responsabilidade social. Eles não pensaram apenas em si mesmos, eles pensaram no bem da comunidade. Apesar de tudo aquilo que eles viviam, de tudo aquilo que eles passavam, eles pensaram na comunidade e tiveram uma atitude prática para abençoar a cidade de Samaria.
Então, eu queria que a gente pudesse pensar então agora também um pouco sobre a nossa responsabilidade social, a sua responsabilidade como cristão, a sua responsabilidade como um cidadão, como alguém que está vivendo nesse tempo, nessa época em que essa sociedade enfrenta os problemas que nós vivemos. E aí eu quero então pensar com você e que a gente possa fazer uma reflexão logo agora e lá na frente eu quero retomar essa questão aqui. Nas últimas décadas, a Igreja Evangélica Brasileira cresceu exponencialmente. São milhares e milhares de cristãos evangélicos espalhados em todo o território nacional. Segundo o IBGE, no ano passado nós tínhamos cerca de 60 milhões de cristãos evangélicos no Brasil, 30% da população brasileira. E assim, é interessante, daqui a pouco eu vou apresentar alguns dados para vocês, que à medida que a igreja foi crescendo, a sociedade também foi entrando numa crise grande, se deteriorando mesmo. Nas mesmas décadas em que a igreja cresceu, a violência cresceu, o homicídio cresceu e tudo foi de mal a pior. Então eu quero que a gente pense um pouco o que está acontecendo, por que isso acontece nos dias de hoje e por que nós, como Igreja Evangélica Brasileira, não conseguimos ser até hoje uma resposta para os problemas da nossa sociedade. Olha só, eu estou aqui com alguns dados nas minhas mãos de uma pesquisa rápida que eu fiz, tá bom? As fontes são o IPEA, e aí são dados oficiais do governo, mas eu só consegui encontrar esses dados mais discriminados do ano de 2017, tá bom? E também da Agência Brasil. Eu vou ler algumas coisas para vocês aqui e a gente vai tentar pensar um pouco no que está acontecendo, né? Porque eu acho que se a gente pode definir hoje o momento que nós vivemos no Brasil, no mundo também, mas falando de Brasil, o momento que nós vivemos hoje, a gente pode definir com a palavra que se chama crise. E aí, pensando na crise, nós temos já, claro, essa crise terrível da pandemia, do vírus que apareceu aí em 2019, né? Mas se alastrou em 2020 pelo mundo, e um organismo que a gente não consegue ver tem virado a economia mundial de cabeça para baixo, tem assolado vidas, famílias, e cada dia mais parece que ele está perto da gente. Aqui em Brasília a situação não está boa, já começa a faltar leito na UTI, e cada vez mais a doença está perto de nós, é um amigo, é um parente, alguém que morreu, um irmão da igreja, e por aí vai. Essa crise é uma crise que a gente está passando por ela ainda, e depois do pós-pandemia é que a gente vai poder identificar melhor quais são o que ela deixou para trás, né? Então, nessa crise agora eu não quero comentar tanto, porque a gente ainda está passando e ainda está descobrindo o que isso vai causar na sociedade. Mas nós temos também no Brasil hoje uma grande crise política, institucional, onde o país está totalmente dividido, o país está, como se diz assim, polarizado, né? De um lado aqueles que defendem a direita, do outro lado aqueles que defendem a esquerda, e a igreja no meio disso tudo. O país está dividido, pessoas se ofendendo, pessoas muitas vezes até se agredindo, e a gente com uma ameaça muito grande de uma crise institucional nos poderes da República. E aí eu me pergunto, irmãos, qual é o papel da igreja nisso? O que nós, como igreja do Senhor nessa terra, deveríamos estar fazendo? Porque eu disse para vocês que o país está polarizado, o Brasil hoje está dividido. E a Bíblia, lá em Romanos capítulo 5, diz que o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. E Ele também nos deu esse ministério da reconciliação, ou seja, nós somos o povo que anuncia que Deus perdoa pecados, que Ele se reconciliou com a humanidade, e agora eu posso me reconciliar comigo mesmo e também me reconciliar com o meu próximo. Então a igreja precisa ser um agente de reconciliação nessa terra. Se nós não estamos fazendo isso, irmãos, nós não estamos cumprindo o propósito de Deus, um dos propósitos de Deus para nós no nosso tempo. Então eu queria que você pudesse pensar um pouquinho sobre isso, quem sabe algum dia a gente tem uma oportunidade melhor de falar sobre esse problema. Outros problemas sociais que a gente enfrenta, eu vou ler agora aqui algumas coisas para vocês, tá bom? Olha só, o número de homicídios em 2017, dados do IPEA, tá bom? Foram 65.602 homicídios acontecidos no solo brasileiro.
Isso é número de guerra, uma guerra que está acontecendo dentro do nosso solo. E o ano passado parece que já diminuiu, graças a Deus, assim, pela diminuição, mas o número ainda é absurdo. Cerca de 43 mil pessoas morreram no Brasil, vítimas de homicídio, no ano de 2019. 2017, como eu disse aqui, foram 65 mil. Só para você ter uma ideia, na Suécia, no ano de 2019, foram 117 homicídios. É verdade que a população deles é bem menor do que a nossa, mas se a gente for colocar por número de 100 mil habitantes também, a gente ganha e ganha muito, infelizmente, para nossa vergonha. E olha só, dentre esses 65 mil, aí a gente vai poder pensar um pouco então também sobre a causa do negro, né? A situação dos negros no nosso país, para que não reste dúvidas, tá? Para que não reste dúvidas. Desses 65.602 homicídios, 33.772 são de homens. Desculpa, primeiro eu vou falar dos homens. Desses 65.602, são 33.772 são homens entre 15 e 29 anos. Muitos deles estão morrendo por conta da dívida do tráfico e por aí vai. E desses 33.772, que na idade de 15 e 29 anos, a grande maioria deles são negros. Mas agora olha só, 46.217 homicídios, desse número de 65 mil, 46.217 são homens negros. Então, os negros estão morrendo no nosso país por vítimas da violência. Então, a gente tem que pensar bastante sobre isso. Outro dado aqui sobre o feminicídio. Feminicídio, se você não sabe, é um crime, né, relativamente novo no nosso ordenamento jurídico, que foi caracterizado, então, o homicídio contra a mulher, quando ele é praticado pelo parceiro, por aquele homem que tem algum tipo de relacionamento ou teve com essa mulher que vai morrer ou que morreu, tá bom? No Brasil, a cada 7 horas, uma mulher morre vítima do seu companheiro ou ex-companheiro. Isso é uma informação da Agência do Brasil. Agência Brasil. Pensa aí comigo, tá bom? A cada 7 horas, uma mulher vai morrer no Brasil por conta da violência doméstica. Isso é sério. Outros dados apontam aí que durante a pandemia, né, a violência contra a mulher, ela cresceu assustadoramente no nosso país. Depois, vamos lá para mais uma. Esses dados são de 2018 também, tá? Agência do Brasil. Violência sexual contra menores de idade. De acordo com um estudo feito lá, porque eles pegaram os dados do Disque 100. O Disque 100 é um número do governo federal onde a criança pode ligar para denunciar esse tipo de situação. Então eu quero deixar bem claro para você, são denúncias. Há muito mais do que isso, porque a vítima vai sofrer durante anos. Muitas vezes nunca vai denunciar. Ou, quem sabe, depois de muito tempo ela vai denunciar. Então, esses números aqui são apenas de denúncias. Eu não sei nem como a gente pode calcular, na verdade, qual seria esse número real. Talvez a gente tinha que multiplicar isso por 5 ou por 10, eu não sei. Mas vamos lá, para as denúncias, tá bom? Foram 17.093 denúncias de violência ou exploração sexual contra menores. Violência sexual, exploração sexual. Violência sexual é qualquer ato, vamos dizer assim, libidinoso praticado contra a criança. Seja um toque numa parte do corpo e por aí vai. Exploração sexual é quando o adulto está ganhando dinheiro com aquilo. A criança vai ser submetida à prostituição ou o adolescente vai ser submetido à prostituição e um adulto está se beneficiando disso, tá bom? Só para você poder diferenciar. Desses 17.093, 3.675 foram de exploração sexual. E aí alguns outros dados para a gente poder, na verdade, chorar a respeito disso, tá? 70% dos casos de abuso ou exploração sexual contra crianças e adolescentes são praticados por pais, mães, padrastos ou parentes da vítima. 70% das vezes que isso acontece, a criança está dentro da casa dela ou na casa do abusador.
Ou seja, não há segurança para essas crianças no nosso país. Dentro da própria família, elas estão sofrendo abuso. Às vezes dentro de casa, aquelas pessoas que elas, na verdade, deveriam confiar mais. Isso está acontecendo com elas no nosso país. Suicídio. No Brasil, ao contrário do mundo, o suicídio cresce. Meus irmãos, nos últimos anos, no mundo, a taxa de suicídio diminuiu. No nosso país, tem aumentado. No nosso país, tem aumentado. 32 brasileiros cometem suicídio todos os dias. 32 brasileiros todos os dias vão morrer por conta do suicídio. E mais triste ainda para nós, né? Falando de um MIC, de Blitz, de jovens das igrejas de Cristo. Mais triste para nós, o número de suicídio entre adolescentes tem crescido assustadoramente. Então, volta aqui a pergunta para você agora, para você poder pensar e refletir. Como pode, nas últimas décadas, a igreja evangélica se tornar uma das maiorias do nosso país? Como pode o evangelho ter sido anunciado a tantas pessoas, tantas igrejas sendo abertas e esses números crescendo a cada ano? O que falta na nossa mensagem? O que falta no nosso testemunho? O que falta na nossa vida diária? Espera mais um pouco. Bem, gente, pensar sobre isso, talvez até por a gente estar nessa quarentena, enfrentando essa crise toda e olhando para a sociedade, até mesmo por conta da minha profissão. Para quem não sabe, eu sou policial militar aqui no Distrito Federal. Então, participando de perto no meio da crise que a gente vive, lidando todos os dias aí com a doença, trabalhando nas ruas, ou até mesmo lidando com a violência, ou participando, trabalhando nas manifestações, isso tem machucado meu coração. E muitas vezes também, pensando na nossa postura como igreja evangélica no Brasil, isso tem machucado o meu coração. E tem me feito refletir e pensar quais seriam as soluções, o que nos falta para melhorar. E recentemente eu li um livro do pastor Robson Cavalcante, A Igreja, o País e o Mundo. E ele apresentou lá uma ideia, uma tese, que talvez eu até já tinha ouvido falar, mas nunca tinha chamado minha atenção como chamou naquele dia ali. Porque se a gente pensa, olha, a igreja cresce e o país piora, alguma coisa está nos faltando como igreja. E ele disse que talvez, e eu queria que você pensasse sobre isso, talvez o problema se dá na forma como nós temos anunciado o evangelho. Não que seja uma forma errada, mas incompleta. Da seguinte forma, eu fiz isso toda a minha vida e acreditei que essa era a forma de se fazer. Nós dizemos assim para a pessoa, olha, se arrependa dos seus pecados, se converta, Deus quer fazer um acerto com você, você precisa transformar a sua vida. Nós focamos no indivíduo, e isso é muito bom. E começamos a falar para essa pessoa do céu, isso é muito bom. E falamos para ele focar na vida espiritual dele, entre ele e Deus, isso é muito bom também. Mas existe outra parte. Existe outra situação, que nós não falamos das injustiças que acontecem na sociedade. Eu acreditava, e é o que ele vai dizer que está errado, o que o Robson Cavalcante vai dizer que está errado, eu acreditava que se o indivíduo se converte, se os indivíduos se convertem, se as pessoas se convertem, então essa mudança vai acontecer naturalmente, porque as pessoas mudaram. Mas a gente tem visto que isso não é a realidade, porque eu acredito mesmo que muita gente se converteu nesse país. Tem muita gente crente, muita gente servindo a Deus, muita gente que vai para o céu. Mas o país não tem melhorado. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque nos falta como igreja denunciar também as injustiças que acontecem. Nos falta como igreja levantar como voz profética nessa geração e ensinar as pessoas que toda prática de injustiça, ela vai contra Deus. Ela não é da vontade de Deus. Era isso que os profetas faziam no Antigo Testamento. Eles falavam para que as pessoas se arrependessem, mas eles também denunciavam as injustiças que aconteciam na sociedade.
Então, pensando sobre o que nós podemos fazer, porque não adianta falar só sobre os problemas, né? A gente tem que tentar apresentar alguma solução. E eu não tenho todas as respostas, eu espero que isso possa mexer com você, como tem mexido comigo, e eu estou atrás dessas respostas. Mas eu quero indicar algumas coisas aqui que talvez faça sentido para você e te instigar também, te motivar a buscar outras respostas. E se você tiver, por favor, compartilhe para que a gente possa crescer junto, em nome de Jesus. Mas vamos lá, algumas coisas que nós podemos fazer. Primeiro, é falar sobre esses problemas. Meus irmãos, nós não podemos negar, nós não podemos esquecer, nós não podemos fingir que não acontece. Muitas vezes porque não acontece comigo, ou não acontece dentro da minha igreja, ainda que eu não saiba, ou pode até acontecer, mas eu não sei. Nós não falamos sobre isso. Mas a gente precisa falar, como igreja, a gente precisa falar para o povo, falar entre nós, falar para as pessoas sobre tudo isso que tem acontecido no nosso país. A gente não pode pensar assim, bom, não é comigo, então eu não me importo. Porque é importante, pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo, crimes são praticados, violência, injustiça, tudo isso tem acontecido no nosso país. E nós, como igreja, irmãos, eu fico preocupado porque às vezes parece que como igreja a gente acaba às vezes até focando tanto no céu, que é uma coisa muito boa, e esquecendo da terra, que a gente deixa o povo meio alienado. A gente foca ali no nosso mundo, a gente foca ali no nosso convívio, e se nós como igreja estivermos bem, não importa o que acontece ao nosso redor. Não importa se a nossa vizinhança está uma droga, se a gente estiver bem, se o nosso culto é bom, é animado, se nós podemos sair depois do culto no domingo para lanchar, se o som está bacana, se o pregador pregou bem, se o Espírito Santo está fluindo entre nós, ótimo. Não importa o que está acontecendo na comunidade, se aquele nosso espaço ali, sagrado, estiver bem, então tudo vai bem. E a gente esquece e acaba vivendo como alienados no nosso tempo, tá bom? Então fale sobre isso. Leia a respeito também, procure literatura. Existem muitos pastores, muitos cristãos, mulheres também escrevendo sobre o tema. Procure saber sobre isso, procure se engajar, se envolver de alguma forma, tá bom? E também, não só autores cristãos, não. Veja o que as pessoas estão falando sobre a violência, sobre a injustiça no nosso país. Sabe, outro dia eu estava falando com alguns amigos e dizendo, olha, eu espero que quando Deus olhar para a minha vida, Ele não me encontre lutando do lado errado. Ouça isso. Quando Deus olhar para a sua vida, nas disputas sociais que estão acontecendo, nas situações de injustiça que acontecem no nosso país, quando Deus olhar para a sua vida, que Ele não te veja lutando do lado errado, que Ele possa te ver lutando pela justiça, por aquilo que é certo. A gente polarizou tanto essa situação no nosso país que tudo se tornou um discurso político. Mas lutar por justiça, irmãos, não diz respeito à política simplesmente. Diz respeito a todo o coração onde o reino de Deus entrou, onde o reino de Deus chegou. Essa pessoa vai lutar por justiça, porque o nosso Deus é um Deus justo. O nosso Rei Jesus manifestou aqui na terra a justiça de Deus e nós devemos também lutar por essa justiça. Outra coisa, organizem-se como igreja, líder de jovens aí se organizem, faça algo que vale a pena na sua vida. Sabe, tem uma causa na sua vida, no seu coração. Se organizem, façam algo que vá além dos muros da igreja. Faça algo que vá além das suas necessidades. Faça algo que vá além da sua própria vida e procure ver o bem acontecendo na vida de outras pessoas. Não é justo que a gente tenha muito e do nosso lado as pessoas sofram sem ter nada. Ore a respeito disso. Coloque essas situações diante do Senhor em oração. Coloque a sua comunidade, procure saber dos problemas do seu bairro, da sua cidade. Apresente isso diante de Deus em oração. Chore pelo povo, chore pela sua cidade, interceda ao Senhor. Outra coisa, tenha empatia. Se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar da outra pessoa.
Não fique simplesmente cauterizado, insensível ao sofrimento. Nosso Deus, irmãos, é um Deus que sofre. Deus sofre tanto com a condição do homem que ele se encarnou. Nosso Deus é um Deus encarnado. Jesus, Filipenses capítulo 2, diz assim, que ele mesmo sendo Deus, ele não quis ser como Deus. Ele abriu mão disso. Assumiu forma humana, se tornou como um de nós, se tornou um homem. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele se humilhou, se tornou servo de todos. Jesus se encarnou, ele sofreu. Tem empatia, sabe? Se envolver vai doer no seu coração, nas suas emoções. Muitas vezes vai custar a sua saúde, o seu tempo, o seu dinheiro, mas vale a pena. Em nome de Jesus eu quero te dizer que vale a pena. Indigne-se também quando você vê a injustiça acontecendo. Não aceite, meu irmão. Pense, a sua fé é uma fé protestante. Martinho Lutero, ele se levantou quando ele viu os abusos da Igreja Católica contra o povo, tomando o dinheiro das pessoas. Seja qual for a injustiça, muitas vezes praticada até mesmo dentro da Igreja Evangélica no Brasil, se levante contra. Não aceite. Se indigne, fale sobre isso. Não aceite, defenda as pessoas que estão sofrendo. Defenda essas pessoas. E por fim, denuncie. Existem muitas formas de denunciar. Se você sabe de alguém que está sofrendo violência doméstica, se você sabe de alguma criança que passa por algum tipo de abuso, meu irmão, minha irmã, não se cale, em nome de Jesus, não se cale. Denuncie. E por fim, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma percepção muito grande e eu tenho uma convicção muito forte a respeito disso que eu vou te falar agora. O mundo está mudando, o mundo está em transformação. Essa pandemia, ela veio realmente marcar, né, o século XXI. E nós seremos outros depois dela, a sociedade vai ser outra. E eu digo uma coisa para você. A sociedade não vai ouvir uma igreja que não se importa com as causas sociais. Os nossos jovens que estão crescendo dentro das universidades, com acesso no Twitter, tantas informações, eles não vão nos ouvir se nós formos uma igreja que não se preocupa com as causas sociais. Então, atenda ao chamado de Deus para a sua vida. Se levante em nome de Jesus. Proclame o Evangelho. Viva o Evangelho e lute por justiça. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que essa palavra possa entrar no seu coração, que você seja levantado como instrumento de Deus para esse tempo e que nós possamos, em nome de Jesus, carregar as marcas da cruz conosco, como Jesus de Nazaré, acolhendo aqueles que sofrem, recebendo os pecadores no nosso meio e proclamando o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.